Foi aqui, dentro dessa propriedade, que Douglas Aparecido Miquelino, de 36 anos, morreu na madrugada do último sábado. Ele era caseiro da fazenda e morava naquela casa, quando, por volta das 2h40 da manhã, desceu até esse local para abordar um casal que estava do lado de fora do carro. O homem, no entanto, era um policial militar de folga, o homem no carro. Segundo a versão dele, o caseiro teria o ameaçado com a faca e anunciado um assalto. Sendo assim, o policial disparou 13 tiros em direção a Douglas, que caiu já morto aqui nesse cafezal. De acordo com relatos da família, Douglas costumava sair de casa e abordar as pessoas para que elas abaixassem o som ou fossem embora, muitas vezes chamando a própria polícia. Mas naquela noite, o PM de folga disse que o caseiro teria anunciado um assalto e ameaçado com uma faca ele e a sua companheira. O pai de Douglas, o seu Wilson Miquelino, que também é caseiro da propriedade, descartou a versão de que seu filho planejava roubar e relembrou como foi o momento. Meu filho nunca teve nada de coisa ruim, honesto, tudo certinho. E o que a polícia está falando aí não faz nenhum sentido. Não tem cabimento o que aconteceu. Num espaço de muito pouco tempo, fazer tudo isso, com 1h30, acontecer tudo isso, removeram ele, assim, do nada, sabe? Como se tivesse acontecido nada. E eu fico imaginando, se eu não acordo com os barulhos dos tiros, como é que seria essa versão se eu não estava lá no local? A minha sorte é que eu escutei o barulho do tiro, eu subi para ver o que estava acontecendo, e eu liguei para o meu filho para saber dele, se ele tinha ouvido os tiros também, o que estaria acontecendo no local. E como ele não retornou, eu fiquei mais apreensivo ainda. E aí eu liguei para a esposa dele. E a esposa dele, passaram uns 3, 4 toques, ela acordou com o telefone, ela declarou que ele não estava dentro da casa, ela já saiu desesperada para fora também. E ela também já foi para o local. Nós chegamos lá, estava com as polícias todinha lá, tudo círculo, tudo, eles tinham isolado uma área, né? E eu cheguei junto com a viatura, a única sirene que eu escutei foi só da viatura, de mais nenhuma polícia, da viatura, não, perdão, eu tomei coisa. A única sirene que eu escutei foi só da ambulância, que chegou, nós chegamos juntos, eu gastei 15 minutos, mas se eu fosse marcar no relógio, eu gastaria menos, eu estou pondo 15 minutos a mais. E eu cheguei, eles não sabiam que era o pai, depois que eu sabia que era o pai, eles não deixou eu chegar no local para fazer o reconhecimento, eu fiz o reconhecimento por dedução que seria ele. Por ele morar ali, ele não estava presente, não estava na casa, eu deduzi que seria ele, mas eu não consegui fazer o reconhecimento face a face. Nem aqui, nem lá onde ficam os corpos. Tá? Então eu só queria um pouco de justiça, provar. Seu Wilson. Para nós, a justiça, para limpar o nome dele, a imagem dele, que ele não é isso. É uma versão que eu não estou entendendo, é isso que eu quero limpar essa imagem dele. Só isso que eu quero, porque ele não é isso. Como é que está a filha dele, seu Wilson? Tadinha, a filha dele não caiu a fichinha, só tem 4 anos. Ela fala que o papai dele está no céu. E o mais incrível, que toda vez que tinha assim, ele chamava sempre a polícia. Tinha policiais que já conhecia ele ali. A netinha dele adorava os policiais. A netinha, perdão, estou errado. A filha dele adorava os policiais. Ele sempre conversava com os policiais. Ele era o único que chamava, os policiais conversavam com ele. De acordo com o delegado Davi Abimael, o policial que atirou no caseiro não foi submetido ao teste de bafômetro porque foi considerado que aparentemente ele estava em boas condições. O seu Wilson, no entanto, pai de Douglas, notou a presença de algumas latas de bebida no local. Na hora que eu cheguei lá, perto do carro do rapaz, que até então não sabia que era ele, tinha garrafa de cerveja e lata de cerveja. Eu até recolhi uma garrafa e uma latinha, a intenção de pegar digital, que eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu falei, deve ser esse carro que atirou no meu filho, e tinha uma garrafa de bebida aqui, eu vou pegar, muito policial que eu estou falando isso. Se um dia precisar de pegar digital, eu vou levar para minha casa. Eu tirei minha blusa, enrolei as latinhas ali, com a garrafa ali na minha blusa e desci para minha casa. Segundo o boletim de ocorrência que contém a versão de que Douglas teria planejado um assalto, é informado que o policial militar de folga havia disparado 13 tiros em direção ao caseiro. O delegado Davi, que é quem estava de plantão na madrugada de sábado, falou sobre o caso. Ele disparou esses 13 tiros numa circunstância que temos que avaliar, porque quando a gente pega a parte técnica da lei,
se você tem que usar dos meios que você dispõe de forma moderada. A moderação, no caso, seria pela equivalência da violência. Claro que se você está com uma faca na mão, abordando numa situação, ele possui uma arma, ele usa de um meio que ele dispõe para poder reagir àquela agressão injusta. Então, esses disparos, como é uma arma potente, que pela técnica da arma ela dispara até 20 tiros em 1 segundo, ou seja, disparar 13 tiros pode ter levado aí até 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, foi uma questão muito rápida, onde alvejou, ainda a gente vai aguardar o laudo pericial, porque é possível que tenha sido 1, 2, 3, de frente, de costa, é o que está se discutindo, ainda não temos esses elementos para poder fornecer e falar. O que temos é que, na sequência do disparo, ele teria atravessado essa cerca, que é de arame liso, é uma cerca que os arames não são muito próximos, existe um espaçamento, ele poderia tanto passado tranquilamente. Ele seguiu a cerca de uns 15 metros adentro do cafezal onde ele caiu. E há manchas, realmente havia manchas visíveis de sangue na sequência do caminhamento ali até onde ele caiu. E antes não? Antes da cerca não? Antes da cerca não conseguia observar. Era possível que os disparos teriam sido alvejados, mas passa-se alguns segundos, alguns pequeno espaço de tempo para que comece a merejar o sangue, né? Isso pode ter sido uma consequência de não ter sido visualizado ali naquele momento. Há marcas de sangue que eu praticamente não vi, agora a perícia poderia detalhar melhor se realmente havia marcas de sangue na proximidade de onde o casal estava. Nós vamos ter que aguardar o retorno do laudo para ver, o laudo médico para ver quantos tiros foram atingidos, em quantos tiros alvejaram a pessoa. Nós vamos também aguardar o laudo pericial técnico da dinâmica para verificar realmente se havia sinais da presença dele bem próximo do local, como você levantou, que é um ponto importante para se destacar, porque a questão ali seria o seguinte, ficou bem claro que o casal estava ali se flertando, conversando, segundo a moça, conversando pelo lado de fora. Agora, o que estaria fazendo esse moço ali naquela hora, sendo que a esposa disse que não tinha visto sequer ele sair de casa. Ele saiu de casa sem que a esposa tivesse visto. E então ficou a pergunta para se esclarecer. Era, né, porque se levanta aí se houve excesso do policial, se realmente havia uma cena de realmente tentativa de roubo. Eu penso que tudo isso vai ser apurado com as oitivas formalizadas das pessoas, com os laudos periciais que dão condição para a gente poder ter uma real noção do que aconteceu ali.